Meus amigos, continuando aqui com o nosso podcast, canal do Silvio Félix, você sabe que eu comecei esse trabalho não porque faltem informações no YouTube, ao contrário, nós temos diversos canais, muitos assuntos, mas tem aqueles que a gente quer falar, os amigos que a gente quer ouvir. Estou aqui hoje com o Edmar Ferreira. O Edmar Ferreira, embora essa cara de jovem aqui, tem uma longa história de transmissão esportiva, de conhecimento, né, de escrever também sobre futebol, sobre esporte brasileiro e também fora do Brasil. Ele vai contar essa história que andou transmitindo jogos amadores na Europa. O Edmar, além de ser uma pessoa que conhece muito futebol, você que está me vendo de outras cidades, nós estamos falando aqui hoje de Limeira, interior do estado de São Paulo. Mas você, por favor, eu quero pedir agora aqui para ajudar o nosso canal, curta, compartilhe esses vídeos, né, os cortes que nós vamos fazer, deixe o seu like, né, ative o sininho para receber mais vídeos, né? Porque esse canal, o objetivo dele é divertir, mas também informar, contar fatos pitorescos, situações que muitas vezes é importante para a vida da gente. Porque a vida da gente é formada pelo que acontece com a gente, mas também pelo que acontece com aquelas pessoas que a gente admira, né? Seja artista, seja esportista, empresário, não importa. Tenho a satisfação hoje aqui de conversar com o Edmar Ferreira. Ô Edmar, deixa eu te perguntar. Primeiro, te informar uma coisa a todos vocês, é da minha parte, ele é filho do Edmundo Silva. O Edmundo Silva é um radialista histórico do interior de São Paulo. Eu costumo dizer, se o Edmundo Silva estivesse na capital, não tinha para ninguém. A voz dele é uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi no rádio, eu sou fã de rádio. Edmar, me conta um pouco, fala para mim, como é que foi a sua primeira transmissão? Bom, Silvio, primeiro uma honra, um prazer estar participando desse podcast, do seu canal. Desejo-lhe muito sucesso, que você tenha grandes convidados aqui e que honra fazer parte desse time, tá? Bom, primeiro falar do meu pai, né? Eu quero mandar um beijão para ele. Eu chamo Edmar por conta de Edmundo e Márcia, né? Meu pai é Edmundo, minha mãe é Márcia, eles namoravam e minha mãe fazia um coração e colocava meu nome. Então, sério? Quando eu nasci, Edmar. Antes de você nascer, já estava meio Edmar, predestinado. Minha mãe tem essas cartas guardadas. Sei. Sabe? Ela punha coraçãozinho, ela colocava o Ed em azul, o Mar em vermelho. Antigamente tinha romantismo, você sabe mais do que eu, né, sobre esse assunto. Então, daqui a pouco a gente fala mais do meu pai. Mas a minha primeira transmissão esportiva foi um tanto quanto assim... eu falo de destino. Minha vida é muito ligada ao destino, Silvio. Eu comecei a ser um repórter garotinho surpresa. O que era o garotinho surpresa? Em 1992, eu trabalhei na Rádio Clube de Rio Claro. Eu comecei em 91 na TV Rio Claro, escrevendo esportes. E aí o Silvinho Star, um grande locutor de FM, mais meu pai, Edmundo Silva, eles assumiram uma equipe de esportes na Rádio Clube. E eu sempre tive vontade, eu narrava jogo de botão. Eu adorava ficar narrando jogo de botão, jogando com o meu irmão. E aí meu pai falou assim, olha, começa na arquibancada entrevistando os torcedores. Então eu ia lá no jogo de basquete com um gravador. Como é que você chama? Ah, Silvio Félix. O que você está achando do jogo? Ah, tal. Então aí me apelidaram... Isso pequeno? No 1992. Opa! Eu nasci em 1975, você põe aí 16 anos. 16 anos. E eu comecei a entrevistar os torcedores e tal. Depois eu ganhei um programa chamava Balanço Geral. Curiosamente... O Geraldo Luiz tem o nome hoje do programa dele como Balanço Geral, mas em 92 eu tinha o meu programa Balanço Geral, que era na Rádio Clube. Bom, aí eu comecei a fazer reportagem, narrei alguns jogos assim, porque o Silvinho Star saiu para candidato a vereador, e o vereador não podia falar na rádio. Ele era o único narrador, tinha meu pai e o Silvinho, eu passei a narrar. Mas a primeira grande transmissão que eu tive... A partir de 1995 eu vim aqui para Limeira a convite do José Roberto Bernardo. Ele assumiu a equipe da Educadora e eu virei plantão esportivo. O que é um plantão esportivo? Aquele que fala, tem gol, tá lá meu pai narrando o jogo, ou um outro narrador. Tem gol, olha, no Morumbi, Corinthians 1, São Paulo 0, São Paulo 1, pra Corinthians 0. Para quem está ouvindo a narração, ficar por dentro dos outros jogos. Isso, passando a classificação, quem é que está ouvindo o programa. E aí, curiosamente... minha filha Ana Flávia, hoje ela tem 24 anos, mas no dia 10 de março de 2001, ela fazia 3 anos.
E o Corinthians veio jogar em Limeira, pelo Campeonato Paulista. E a Simone, mãe da minha filha, eu liguei para ela e falei, olha, infelizmente eu não vou na festa de aniversário, por isso que eu falo do destino. Eu não vou na festa de aniversário da minha filha, porque o Corinthians joga em Limeira. Pô, mas você está trocando o aniversário da sua filha de 3 anos, uma bela festa, para assistir o Corinthians? Falei, olha, todo dia 10 de março, minha filha vai fazer aniversário. O Corinthians, quando vai jogar em Limeira de novo? Isso é um grande problema, né? Então, porque a gente que muitas vezes, né, dependendo da profissão do sujeito, ele nem sempre está em casa em datas importantes. Como pai, como marido, esse negócio pesa. Pesa muito, pesa muito. Isso aconteceu com você? Sim. Aí, Silvio, eu decidi assistir o Corinthians e não fui na festa de aniversário da minha filha. Bom... Trocou o Corinthians, trocou a filha o aniversário da filha pelo Corinthians. E futuramente pela profissão, que você vai entender. Bom, aí eu pedi dispensa na rádio, porque naquele dia não tinham outras partidas para eu acompanhar. Então eu fui ao Limeirão. Cheguei na cabine, eu tinha credencial. Chego lá na cabine número 7, a tradicional do Limeirão. Naldo Dias, o saudoso Pitbull, e o João Valdir de Moraes. Aí nada do narrador chegar, Silvio. Pô, jogo 4 da tarde, 3 horas, nada do Pedro Eliseu. Grande Pedrinho Eliseu, né? O Pedro Eliseu, que foi prefeito de Araras. Hoje o filho dele que é. Era narrador esportivo. Junto com meu pai. E aí, na época, meu pai não estava mais, porque meu pai perdeu a visão de um olho e parou de narrar futebol. Ele teve um derrame, perdeu a vista e parou de narrar. Eu assumi o lugar do meu pai. Pô, 3h30, nada do Pedro Eliseu chegar. Aí ligaram para ele. E ele estava em Araras. Falou, peraí, ninguém me avisou que eu ia transmitir o jogo do Corinthians com a Inter. Aí o Naldo olhou para o João Valdir, um olhou para o outro. Eu lembro que o João Valdir pegou minha mão e colocou o microfone e falou, você narra. O João Valdir. Falei, claro que eu narro. É meu sonho. Uhum. E eu narrei a partida. Foi 2-1 pro Corinthians. Terminou o jogo, o Caio me liga. Da rádio, Caio Bortolano. Por que você não me avisou? Falei, Caio, foi tudo em cima da hora. Não tinha outro narrador e para não ficar em branco eu transmiti. Não, por que você não me avisou que você era um narrador esportivo? Falei, mas opa, então eu fui bem. Você foi otimamente bem para quem narrou um primeiro jogo. A partir de hoje você é o narrador oficial da emissora. Dispensou o Pedro Eliseu e nunca mais eu deixei de narrar. Quer dizer, se eu tivesse ido pro aniversário da minha filha, hoje talvez eu não seria narrador esportivo. Mas a sua esposa e a sua filha entenderam, né? Com certeza. Espero, né? Mas olha, você falou da referência do seu pai. O Edmundo Silva é uma das grandes vozes do rádio brasileiro. E aquela pessoa que... O rádio, quero te perguntar para você... da sua visão do rádio. Porque eu, quando era criança, o rádio era a comunicação mais próxima das pessoas. Eu sou fã do rádio, né? Apesar da tecnologia que nós temos hoje, de todas as mídias sociais, o podcast, ele é o rádio transmitido. Claro. Porque ouvir as pessoas falar, contar histórias, aquela coisa toda, e formar na mente o que é que as pessoas estão falando... na minha opinião, até um exercício mental. Eu acho que as pessoas, quando ouviam rádios, elas pensavam mais. Porque a televisão, ela mostra pra gente o que a gente está vendo. Não precisa a gente imaginar. O rádio, para mim, ele exercitava a mente das pessoas, tendo que você imaginar quem estava falando, imaginar aquele jogo, o gramado verde, a bola passando acima da trave. E não tem academia para o corpo, física. Para mim, o rádio era uma academia mental, sempre foi. Ouvir as pessoas narrarem, contarem histórias e ter que imaginar o que elas estão contando. Imaginar, inclusive, como são elas. Para mim, isso é uma coisa que o rádio é insubstituível. Você sabe, Silvio, que me dá muita tristeza ver que o jovem de hoje não ouve rádio. O jovem de hoje quer saber de rede social. Quer saber do Instagram, quer saber do Facebook. Dificilmente você vê um jovem parado ouvindo um programa jornalístico. Hoje, é claro, a narração de futebol ela pode ser vista na palma da mão. Você coloca lá no Facebook a transmissão, você coloca no YouTube. Mas eu vejo que as pessoas com mais de 50 anos, tá, ainda tem a tradição do radinho. Do radinho. Que nem eu transmito os jogos na Rádio Mix, né, em parceria com o Rápido no Ar. As pessoas ouvem muito pelo Facebook, pelo YouTube, mas eu gosto quando chega lá o senhorzinho e fala, olha, eu tô te ouvindo no rádio.
Pô, o rádio é uma paixão. E você falou a referência do meu pai, né? Terminava um jogo de futebol, eu tava todo entusiasmado que eu fui bem. Meu pai falava, senta aí, Didi, porque ele me chama de Didi. Tem isso? Ele nunca me chamou de Edmar, meu irmão também não. É Didi. Certo. Pra minha família toda, e gozado que esse apelido não pegou em Limeira. Ninguém me chama de Didi. Poucos amigos mais próximos, que nem o Denis Suidedos, me chama de Didi. Sabe, meu pai, meu irmão, minha família. São pessoas que me chamam de Didi. Mas aí meu pai fala, Didi, senta aí. Didi, fala mais o placar. Didi, termina a propaganda, respira. Ô Edmar, você me abriu um espaço aqui pra gente falar uma coisa importante. Pai, é amigo ou chama atenção? Os dois. Os dois. Porque eu tenho o Murilo, o Maurício... Eu imagino. Filho. Tem hora que a gente... E tem hora que a gente não gosta. Aí ele fala assim, pai, mas quando eu falei bem alguma coisa, você não fala. Eu falo, olha, eu sou... Peraí, a minha função, se você foi bem, parabéns, ok. Mas eu tô mais de olho quando precisa falar alguma coisa. Assim. A gente é assim, a gente corrige quem a gente gosta. Era assim com seu pai? Então, mas meu pai, eu tenho um problema. Até ontem eu tive não é uma discussão. Eu não gosto, por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu não gosto quando vem, às vezes, uma instrução que é desnecessária. Tipo, Didi, não fala isso na rádio. Pô, pai, eu sei, não precisa falar pra mim, eu já tenho 47 anos. Mas aí eu fico em silêncio. Meu pai fala, eu odeio quando você fica em silêncio no telefone. Então foi ontem esse assunto. Mas você tem filho? Eu tenho uma de 24. Filha, claro. Estamos falando da filha. Mas a minha eu nem falo porque é dificílimo lidar com ela. Complicado. Ah, é? Ela é um gênio difícil. Mas ela acha que ela sabe de tudo, então eu nem me preocupo em... Bem-vindo. Você também... Não, eu acredito... Mas é normal. Eu acredito que onde há amor, né, você tem uma família, a gente... Mas acontece em todo lugar, a gente quer levar a sério e quer passar a experiência. Pro pai, o filho, a filha vão ser sempre... Bebês. Os bebês, lógico. Os bebês, as crianças pequenas. A professora da minha filha, Magali, me deu aula de português. E ela não sabia que a Ana Flávia era minha filha. Sim. Quando teve Dia dos Pais, a Ana Flávia falou, então meu pai é Edmar, narrador. A Magali falou, Edmar Ferreira? É seu pai? Tá explicado esse gênio seu. Porque o que minha filha puxou muito de mim é em termos de liderança. Silvio, sabe aquele negócio? Não gostar que o outro faça o que você tem que fazer. Uhum. Eu evito pedir para uma outra pessoa fazer a minha função ou exercer o que eu preciso fazer. Eu tento de todas as formas fazer. E minha filha é assim também. Essa semana, teve um determinado dia, o Murilo falando perto de mim, conversando com as pessoas, eu olhei para ele. Ele é alto, né? Mais alto que eu. Um rapaz, modéstia à parte, um homem bonito, forte. Um rapaz forte, bonito. Eu olhei para ele assim, eu lembrei aquele garoto de 8 anos, 10 anos. Eu falei, como passa o tempo. Esse aí é o meu garoto. Que bonitinho. Eu gosto dá muito vontade do de pegar e falar, viu, vamos brincar de esconde-esconde? Nunca mais. Não tem jeito. Mas aí eu achei legal que meu pai foi me instruindo, ele foi me lapidando, né? Sei. Porque, pô, eu digo, né? Se eu for 10% do meu pai narrando, eu tô feliz. Meu pai é um monstro na narração. Osmar Santos foi na minha casa contratar meu pai não foi por conta da minha mãe. É. Então meu pai fala assim, Didi, as regrinhas básicas do futebol. Quem é que tá com a bola? Quem é que tá do lado que ele pode fazer o passe? Quem é que tá marcando ele? Que posição do campo ele está? Bico da grande área, meio campo, ataque, meia esquerda, meia direita, lateral esquerda. O que ele pode fazer? Isso que eu queria te perguntar, porque eu admiro a narração, o narrador no rádio. Eu já, e vamos falar a verdade, acho que todo brasileiro que gosta de futebol já brincou de narrar. Já tentou narrar algum gol, alguma coisa, nem que fosse quando era criança. É verdade. Aí a gente consegue narrar lá 10 minutos, 10 segundos, 15, 20 segundos. Depois já falta imaginação. Como é que você sabe o nome do jogador? Como é que você... A jogada que ele fez? Como que para quem ele passou a bola? E outra, o que é? Um descompasso? Você vê e depois forma na mente? Como é que é isso? Eu acho que é tão automático com o tempo, né? Porque, olha, eu comecei a narrar em 2001. Então são 21 anos... narrando. Sei. Tá? O que eu vejo bastante, Silvio, é que, e o que ajuda hoje?
chuteira colorida, penteado. Então, graças a Deus, eu tenho uma memorização muito rápida. Sei. Por exemplo, o Silvio Félix está jogando com a chuteira verde. Eu olho no setor de defesa, se só ele tiver com a chuteira verde, acabou. Eu decoro que o Silvio Félix é a chuteira verde. Certo. Então a primeira coisa que eu olho, chuteira verde. Então você começa a criar na cabeça do ouvido, porque o rádio você não pode deixar em branco. Certo. Eu até brinco, né? Todo mundo quer ser narrador de futebol. Tem uma história muito engraçada. Uma pessoa aqui de Limeira, me permita até não falar o nome, porque ficou chato. Ele, não porque eu sou narrador, porque eu quero ser narrador, eu tenho condição. Aí o dono da rádio falou, então tá bom, você narra no Sindicato dos Metalúrgicos no próximo domingo. Ele falava, o 8 toca pro 10, o 10 toca pro 7, o 7 toca pro 11. E o nome do jogador? Aí ele falou, não é pra mim. Então quer dizer, não é pra mim. Então eu vejo muito isso, corte de cabelo. Se a pessoa é negra ou branca, por exemplo, é bom quando a gente narra uma dupla de zaga em que tem um branco e um negro. Aí você põe uma bolinha no branco, uma bolinha no negro para diferenciar. Técnica, então. É uma técnica. É uma técnica de memorização. Sem contar que algumas frases feitas já te ajudam. Silvio Félix domina pela lateral esquerda do gramado, levanta a cabeça, faz o lançamento buscando em profundidade. São algumas... E quando a seleção brasileira, todo mundo raspou a cabeça? Quando que Copa foi essa? Agora eu não estou me lembrando. O Palmeiras no Mundial, todo mundo de cabelinho amarelo. Contra o Tigres. Não, acaba com o narrador. Complica. O que me ajuda muito, Silvio, eu narro o Campeonato Brasileiro também lá em São Paulo. O que me ajuda muito, o fato de eu jogar cartola. Eu acho que eu sou um dos mais viciados cartoleiros do Brasil. Eu sou muito viciado, eu assisto todos os jogos. Cartola é um fantasy game da TV Globo, em que você preenche um campinho lá com 11 jogadores, mais os reservas e o técnico, e eu fico acompanhando a pontuação. Tanto que meus amigos ficam doidos, né? Termina a rodada, são lá 400 jogadores. Eu falo assim, pode falar o nome de um jogador que eu falo a nota dele. De tão viciado que eu sou, de acompanhar quantos passes deu. O Cartola cresceu? Muito, né? Hoje tem mais de 7 milhões de usuários, né, no Cartola. Então, por eu assistir todos os jogos, que nem ontem, deu até dó, minha namorada, vamos sair pra jantar. Eu falei, não, tem América Mineiro e Botafogo. E ela não largou de você? A sua mulher não largou de você até hoje? Não, eu falei, não é possível. Eu deixei de sair pra ir no restaurante pra assistir América Mineiro e Botafogo. Por quê? Porque eu tinha o Erisson. O meu centroavante do Cartola era o Erisson. E eu fui beneficiado com um gol dele. Então eu não consigo sair se eu tenho algum jogador no Cartola. Então, de tanto viciado que eu sou. E por eu conhecer os jogadores, né, a figurinha de cada um, aparece lá o rosto de um jogador, eu já sei quem é. Então eu narro sem papel no Campeonato Brasileiro. Eu fui narrar em São Paulo, Corinthians Sport, há um tempo atrás. Tinha o dono da Rádio Nacional, o Iório, meu amigo. E ele ficou do meu lado olhando para mim e para o campo. Olhando para mim e para o campo. E eu olhava para ver onde estava o papel. Aí terminou o intervalo, ele falou assim para mim, Edmar, cadê sua escalação? Eu falei, tá na mente. Eu não preciso do papel, número do jogador. Tem muitos canais no YouTube de pessoas narrando futebol. Sim. Sem imagem. É rádio no YouTube. É o que eu faço. E tem muita gente assistindo. Sim. Aqui você atribui isso. Gostar. Porque o cara tá ouvindo um rádio, mas é para ver o narrador. Silvio, eu falo que eu sou um privilegiado. Por quê? Hoje você tem uma facilidade muito grande de assistir qualquer jogo. Qualquer jogo que você quiser assistir está no streaming. Eu quero assistir Capivariano e Votorantim. Vamos inventar aí. Você acha no streaming. Eu narrei futebol de 2001 a 2018. Certo. São 17 anos. Só eu. Contando 2001 e 2018, você põe 20. Contando as temporadas. Não tinha streaming. Só a gente fazia rádio. Então, ou seja, o torcedor da Inter e do Independente, nesses 20 anos, se ele quisesse saber como é que a Inter jogou em Marília, ele tinha que me ouvir. Para quem não sabe, para quem está vendo aí de outros lugares do Brasil, a Internacional de Limeira não é o Internacional do Rio Grande do Sul, é a Associação Atlética Internacional da cidade de Limeira, campeã paulista em 86, em cima do Palmeiras, e campeã no ano seguinte da Série B do Brasileiro, se não me engano, em cima do Náutico de Recife. Isso. Então a Inter tem grandes histórias.
E na cidade de Limeira, de onde estamos transmitindo, também tem um clube extremamente tradicional, que é o Galo, né? O Independente Futebol Clube. Dá bons derbys em Limeira, que é a Inter e o Galo. Isso. Como dá aqui perto, em Campinas também, que é Ponte Preta e Guarani. Também. Eu sou saudoso desses grandes derbys, enfim. Eu tive a honra de narrar o primeiro derby pós 30 anos, né? Porque os dois times tradicionais aqui de Limeira voltaram a jogar na Copa Energio C de 2007. E o primeiro derby foi no Pradão, foi 2-0 para o Independente. Mauro cobrando falta e Juninho, os gols do Galo, e eu tive essa oportunidade. Você está falando aí de história. O Milton Neves, hoje no Brasil, é um cara que parece que tem uma enciclopédia na cabeça. Né? A gente, quem gosta de futebol, às vezes gosta de pegar... Porque eu por exemplo, né, que comecei a assistir futebol em 1970, né, o primeiro jogo que eu assisti pela televisão foi ao lado do meu pai, justamente a Copa de 70, no México. Mas claro que eu estava vendo na televisão, em casa, na RQ Colorado, preto e branco, e meu pai tinha conseguido comprar uma televisão, daí os vizinhos, as pessoas vieram e fomos assistir. A partir daí passei a gostar de futebol, mas eu vi muitos jogadores pela televisão, claro. E a gente quer saber onde é que esse sujeito está. Porque, para nós, eles são artistas. Só que artista de música, artista de teatro, de televisão, de filmes, ele vai atuando até envelhecer. O jogador de futebol, não. O jogador de futebol, como os outros atletas, tem a sua vida, né, medida pela idade. Verdade. Então, de repente, tem jogador que a gente não sabe onde é que o sujeito foi parar. E o Milton Neves faz isso. Como é que você vê isso, esse trabalho do Milton Neves? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu entrevistei o Milton Neves recentemente. Ele atende muito bem a gente. Ele é uma pessoa extraordinária. Eu acho que ele revolucionou a mídia esportiva. Eu acho que tem a era antes Milton Neves e pós Milton Neves. E ele fala, né, porque ele pega no pé do Corinthians. Eu acho que a grande sacada do Milton Neves foi pegar no pé do Corinthians, falar que ele é ajudado pela arbitragem, apito amigo. Então ele mexeu com uma nação. E a partir daquele momento ele ficou sendo muito conhecido. E ele é o rei da propaganda, ele tá milionário, ele ajuda muitas pessoas. E ele veste a camisa do Galo, que é o Atlético Mineiro, que ele fala que é o segundo time dele depois do Santos. O Milton Neves. O time dele é? O Santos. O Santos. Mas ele é mineiro. Ele é de Muzambinho. De Muzambinho. Mas ele gosta do Galo lá. Tanto que ele pegou um time de muita massa. Então ele dá azar, porque ele vai assistir o Atlético Mineiro, o Atlético perde. Aí os caras, não, o Milton não vem aqui. O Milton não é um personagem. Então. Eu acho que é. Um personagem. Mas é um personagem inteligente. Ele é muito bom. Eu acho que é imbatível em termos de memória. Ele fala a escalação fácil. Eu tenho memória boa, eu decoro muitas coisas. Mas o Milton é de outro mundo. Me diz uma coisa, você veio então para Limeira, trabalhou na educadora. Sim. Foram 23 anos lá. Me fala quem foi seus companheiros de trabalho, quem ainda está narrando. Isso. Eu tive grandes companheiros, sabe? Eu tenho muita saudade do João Ferraz, sabe? O João foi meu grande comentarista e ele... Jogou bola, foi bom jogador. O João tem uma peculiaridade, né? Tinha, né? Ele era assim, tinha que buscar ele na casa dele. Você passa para me pegar 3 horas. Ele falava daquele jeito. Se chegasse 3:02, ele falava assim, você está atrasado 2 minutos. E aí a gente dirigia, né, revezava. Ou eu, o João Valdir, o Guina Polato e ele no carro. Passava de 80 km por hora. Eu vou a pé. Vocês me deixam no acostamento. Ele não gostava que a gente... Tive a satisfação de trabalhar, ele trabalhou com a gente, foi um companheiro. E gente boa e foi bom jogador. Foi, excelente. Meia chutava muito forte, né? E eu sou muito amigo da Lena, das filhas, né? Adriana, Patrícia. Hoje ele tem um netinho, que é o Enzo, que joga no Corinthians. Você imagina a alegria do João Ferraz vendo um netinho. Se bem que ele era São Paulino roxo, mas vendo o Enzo no Corinthians. O Naldo Dias foi um companheiro que eu sinto muita falta, sabe? Um cara maravilhoso, espetacular. O João Valdir é uma comédia. O João Valdir, ele era parecido com o Solimões, até hoje ele é. Um dia a gente foi fazer um jogo em São Paulo
e a gente parou no frango assado. E eu vi que a atendente ficava olhando muito para ele, mas muito para o João Valdir. Eu falei assim, olha, pensei comigo, ela tá achando que ele é o Solimões. Aí... Da dupla Rio Negro e Solimões. Isso. Aí eu bati nas costas dele e falei, Solimões, vamos embora que nós estamos atrasados. Ah, pra queijo. Meu Deus, Silvio. Eu sabia que era ele. Dá um autógrafo, meu pai. E ele entrou na brincadeira, escreveu um S do Senna, assim, ó, mas enorme, assim, ó, Solimões, um abraço e tal. Foi muito engraçado. O João, tem essa aqui do compadre Washington que eu tinha falado, que é em cima do João. É muito engraçado. Eu tava no Pacaembu, a gente foi fazer Corinthians e Vitória, Campeonato Brasileiro. Foi um jogo em que o Liedson fez 4 gols. Foi uma noite de sábado memorável para o torcedor do Corinthians. A gente fazia muitos jogos, a gente fazia jogo em Curitiba. Pô, a gente viajava muito fazendo futebol, porque não tinha ainda Sport TV, não tinha streaming, como é hoje. Era uma aventura, né? Hoje você faz tubo. Hoje você está vendo o jogo na televisão e narrando. A maior parte dos narradores hoje está vendo televisão. No estúdio. Não é isso? Claro. Mesmo a Globo. Eu vou narrar Internacional contra o Bahia de Feira hoje e já vou ver pela televisão. Mas, por exemplo, aí o dono da equipe de esportes de Salvador era o compadre Washington. Pô, a gente tá lá na cabine do interior no Pacaembu, montando equipamento. Olha, vamos entrar no ar, vamos. Entrei no ar. Daqui a pouco chega a Rádio de Salvador, a equipe esportiva. Quem era o comandante? Compadre Washington. Falei, João, dá uma olhada quem tá do seu lado aí. Deixa com o pai. João Valdir, deixa com o pai. Estufou o peito. Falei, agora vai. Chegou, se aproximou, eu lá, olha, são 18 horas e 5 minutos, João Valdir pedindo passagem, é você, João Valdir? Olha, ao lado do mito da música brasileira, o ícone de Salvador, direto do tchan do Brasil, Beto Jamaica. Meu Deus. O compadre, eu acho que fez assim, ixi, você é do Brasil? Falei, João, é o compadre Washington. João. Ah, desculpe, compadre Washington. Mas também Beto Jamaica, compadre Washington é tudo igual. Pra quê? Pra quê? Compadre Washington soltou um palavrão pro João Valdir, mas essa história é muito legal. O compadre Washington era dono... Sócio. Do time? Não, da Rádio de Salvador. Rádio de Salvador. Ele era comentarista esportivo. Falei, João, como é que você confundiu Beto Jamaica com o compadre Washington? O compadre Washington era comentarista esportivo. E ao mesmo tempo do tchan. Ao mesmo tempo cantor do tchan. Ele veio todo lá Ninguém enfeitadão, sabe, com as correntes. Ele gosta de futebol, então? Ele gosta, ele é muito torcedor do Vitória. Detalhe aí do compadre Washington. Legal demais. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era criança, a gente ouvia pelo rádio e ia seguir, né? E a gente brincava com os colegas. Porque o narrador, ele bota uma emoção. Muito. Quando a gente ia no campo, e meu pai às vezes no campo com o radinho, eu falei, pai, no rádio, o cara falou no rádio que o sujeito matou a bola, pegou, chutou, e aquela bola passou triscando a trave, quase gol, e levou aquela emoção. Mas, pai, não foi isso não, pô. Passou 3 metros lá, pai. É verdade. Silvio, você quer saber de uma coisa? Você quer saber o ouvinte parar tudo que ele tá fazendo? É você falar entrou na área. Ah, é? Por exemplo, o Palmeiras vem para um ataque, bola solta com o Gustavo Scarpa, ele faz o passe pro Rafael Veiga, enfiou na área pro Rafael Navarro. Nossa! Todo mundo para o que tá fazendo, porque entrou na área. É lance perigoso. Isso é uma técnica, então? É uma técnica. Você falou, entrou na área, pronto. Você prende. Pra prender o cara... E o chute pra fora é verdade. Você chuta... O jogador chuta a bola longe, você fala, chutou, passa, raspando. Todo mundo faz isso? Pra dar emoção, não tem como. E de companheiros de imprensa, eu acho que o Tatinha Casagrande hoje é o meu grande parceiro, né? A dupla dinâmica, né? Meu comentarista, quem apostou no projeto, que eu fiquei 23 anos na educadora e eu falei, vou sair e pronto. Fui pro Rápido no Ar, encarei o desafio, fui pro streaming e depois eu fui pra Rádio Mix. Mas hoje o Tatinha Casagrande e o Igor Sedano são 2 grandes companheiros que eu tenho que a gente fala, né, que são companheiros que impulsionam a nossa carreira. Mas essa questão da emoção aí é legal demais.
Até porque a gente quer se emocionar. Lógico. Né? Vamos falar a verdade. Lógico. Quem Porrada vai, é gostoso. quem acompanha futebol, eu estou falando aqui, futebol, poderia estar falando também de vôlei, de outros esportes. A gente faz isso por emoção. Lógico, com certeza. Esporte é emoção. E se o sujeito que está apresentando, está narrando, ele próprio não contribui... Você lembra? Ó, eu sou vascaíno. Eu sou corintiano. Aliás, eu vou perguntar se você tem uma tatuagem do Vasco. Então, eu sou corintiano desde criancinha, tá? Mas o Vasco, todo aniversário que eu comecei a fazer depois dos 10 anos, eu pedia pro meu pai camisa do Vasco, shorts do Vasco, meia do Vasco. Pô, eu amava o uniforme do Vasco. Aí em 89, o Vasco veio jogar no Limeirão, Campeonato Brasileiro. E o Pai Santana, que morreu recentemente, o Pai Santana era um massagista maravilhoso. Quando eu cheguei no Limeirão, eu entrava com o meu pai, eu desde pequenininho, pegando escalação, colecionando meião de jogador. Meu pai narrando, eu ia junto. Você coleciona coisas? Camisa de time, 1.200 eu tenho. 1.200 camisas? Tenho, oficiais. Sem repetir? Não, tem, mas não o mesmo uniforme. Certo. Muda o patrocinador, muda o modelo. A única pirata que eu tenho é da Chapecoense. Eu não tenho uma camisa oficial da Chape. O resto são todas originais. De times fora do Brasil também? Todas. E eu ganho a maioria. Eu não compro, eu ganho. Que legal. E as pessoas sabem que eu tenho coleção, aí viajam e trazem para mim. Por exemplo, o Marquinho Domingues, que é preparador de goleiros na Tailândia, ele veio ao Brasil, trouxe uma mala com 17 camisas oficiais de cada time da Tailândia. Você tem alguma autografada? Tenho do Júlio César, goleiro que foi da seleção brasileira. Ele estava na Inter de Milão, Roberto Martins foi na casa dele e pegou uma camisa autografada. É uma das mais valiosas da minha coleção. E o Vasco veio jogar no Limeirão e eu cheguei pro Pai Santana, falei, Pai Santana, eu sou vascaíno. Ah, mentira, moleque, você tá aqui em São Paulo. Falei, eu sou vascaíno. Então tá bom, levou no vestiário, deu bola, camisa, shorts, meia, caneta, caneca, flâmula. Eu tenho tudo isso guardado. Eu tenho meu kit do Vasco guardado. E a partir daquele momento, eu deixava o cabelo comprido para jogar futebol por conta do Luiz Carlos Vinck, que era o lateral que eu... maior ídolo meu do futebol. Depois veio o Juninho Pernambucano, Edmundo. E aí, a tatuagem do Vasco foi engraçada, porque o Vasco tinha fama de ser vice. Toda hora, o Vasco nunca ganhava título, era vice. Aí foi para a final da Copa do Brasil com o Coritiba, 2011, 2012. O Vasco ganhou o primeiro jogo de 1-0, gol do Alexandro. Jogo de volta, tava 2-2. Aí o Coritiba fez um gol com o William Farias, um chute de fora da área no ângulo do Fernando Praz. Golaço. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo. Foram os 8 minutos mais tensos que eu tive até hoje. Eu falei, não, o Coritiba vai ser campeão, meu pai. Didi, você vai infartar. Didi, você vai infartar. Eu falei, olha, se o Vasco segurar essa vitória, derrota, né? Porque perdendo, mas pelo gol fora de casa ele era campeão. Se o Vasco segurar esse resultado e for o campeão, eu faço uma tatuagem do Vasco. Terminou. E eu morro de medo de agulha, Silvio. Demorei 6 meses para cumprir. Cheguei um dia, uma sexta-feira que eu tinha de folga, peguei minha filha. Falei, Ana, vamos com o pai num lugar. Ah, vamos. O pai vai fazer uma loucura. Ô louco, pai, você está me assustando. Fui lá para um instituto de tatuagem em Rio Claro. Cheguei lá, falei, amigão, você já tatuou o escudo do Vasco? Que ele é complicado. Ô, morei em Brasília. Falei, pô, lá é reduto de vascaíno. Tranquilo, pode fazer. Quando eu falei que eu ia fazer o escudo do Vasco, minha filha falou, pô, pai, achei que você ia fazer meu rosto. Eu falei, não, filho, o pai vai fazer a tatuagem do Vasco. A filha tá o quê? No plano B, o plano C? Bom, aí terminou o escudo do Vasco, perfeito na minha perna esquerda, perfeito. Aí o tatuador falou, gostou? Falei, amei. Ele falou, o primeiro escudo do Vasco eu tatuei. Contou depois. Falei, poxa, você me usou de cobaia? Ele falou, não, se eu falo pra você que eu nunca tinha feito uma tatuagem do Vasco, você ia embora. Então pra mim foi um desafio. E eu não me arrependo, eu amo essa única tatuagem que eu tenho. Edmar, me conta como é que foi esse negócio de você ir transmitir jogos na Europa, legal. Da Liga Amadora. Então, eu trabalho por uma empresa chamada AFIA, cujo presidente é o Rogério Donato, ele mora em Portugal. É um empresário muito renomado. A AFA é a Associação de Futebol Internacional Amador. Em 2014, eu fui narrar Inter e Santa Cruzense em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu estou voltando, toca meu telefone. Sidney Botelho, que
trabalhou quase 10 anos sendo correspondente do futebol de São Paulo aqui para a emissora de Limeira. Falou, Edmar, você tem passaporte? Falei, tenho. Tá vencido? Tá. Você tem um mês para você regularizar? Falei, tá bom. Falou, você vai comigo para Cancún, mas não me pergunte o porquê. Falei, como assim? Falou, não, você vai narrar futebol lá em Cancún, no México. Você não vai ganhar nada. 0. Falei, cara, como assim? Acredita no projeto. Aí depois eu fui entender como é que funciona. A AFIA, ela tem mais de 80 edições. Ela começou lá atrás. O que é a AFIA? Silvio Félix tem um time de veteranos, acima de 40 anos. Eu quero jogar uma competição na Europa. Você vai. A Gol, que é a patrocinadora, injeta um jogador de notoriedade no seu time e você leva lá 16 amigos que pagam um pacote de viagem. Você tem um hotel all inclusive, você joga no mínimo 2 partidas em campos de Champions League, Sim. Que nem vai ser agora no CT do Barcelona, na semana que vem. É maravilhoso o esquema que é feito lá. E aí o presidente entendeu que seria interessante mostrar os jogos ao vivo para os familiares que não fossem viajar e que ficassem no Brasil. Aí ele criou a AFIA TV. Só que a AFIA TV não tinha equipamento. Então, nesse primeiro momento, todo o dinheiro que era reservado para as transmissões, esse dinheiro era revertido para comprar câmeras, microfones, fios. Por isso que o Sidney falou, acredita no projeto. Você vai de graça, só que você vai ter um baita de um hotel, 5 estrelas. Só que eu não esperava... transmissão raiz mesmo. Só que eu não esperava, Silvio, que fosse ter tanto trabalho. No primeiro evento que eu fiz em 2014, eu narrei 50 jogos em uma semana. 10 dias, vai. Era uma média de 5. Eu narrei 10 jogos num dia, 9 no outro. TV. Claro que é uma narração mais tranquila, mas é muito puxado. E no terceiro dia da Copa AFIA Cancún, o diretor da TV chegou para mim e falou, adorei você. Acredite no projeto. Vou te convidar para ir para a Espanha e para Portugal. Você vai? Só que é Vasco da Gama de novo, na faixa. Falei, pô, mas de novo na faixa sem ganhar nada. Ele falou, pede alguma coisa. Eu falei, tá bom, meu sonho é conhecer o Santiago Bernabéu, campo do Real Madrid. Eu te levo. Falei, então tá bom. Tô indo para Espanha e Portugal em troca de visitar o Santiago Bernabéu. Foi o maior sonho. Nossa, eu chorei quando eu cheguei naquele campo, porque eu amo o Real Madrid. Nossa, tenho uma adoração pelo clube. E aí, na quarta viagem foi para Cancún de novo, e a partir da quinta a gente começou a receber um cachezinho para cada jogo que transmite. Começou a dar certo. Começou. Hoje a gente faz em média 12, 13 ou no máximo aí 17 jogos. Que nem teve uma edição na Bahia que eu fui sozinho, eu fui o único narrador. Jogadores que já atuaram, se aposentaram e estão lá agora jogando nessa Copa AFIA. Isso, vem Éder Aleixo, Flávio Conceição, Cláudio Adão, Axel, Ferrugem, Giancarlo. Deve ser legal ver esses grandes jogadores. Nossa, né? maravilhoso. A convivência no hotel, sabe o né? que eu lembrei agora? Há muito tempo, eu acredito que há mais de 20 anos, 15 ou 20 anos, era vivo o Luciano do Vale, nossa, maravilhoso. da TV Bandeirantes, Maravilhoso. que foi da Globo, depois foi para a TV Bandeirantes. Uma Copa dos veteranos. Sim. Uma Copa do Mundo dos veteranos. E jogaram times aí da América do Sul, principalmente, se não me engano, devia ter algum time europeu. Veio a Alemanha. Alemanha. E nós, puxa vida, eu vi jogar de novo o Rivelino. Maravilhoso. Cafuringa. E eu sempre fui muito fã do Rivelino. Meu pai também. Eu ainda não conheci pessoalmente o Rivelino, ainda quero conhecer o Rivelino pessoalmente. Tive a satisfação de conhecer o Félix, que foi goleiro da Copa de 70, meu sobrenome, né? Desde criança o pessoal, o Félix, meu nome sempre foi associado de brincadeira. E ele trabalhou na Inter. E trabalhou na Inter de Limeira, veio me visitar. Foi uma grande satisfação eu conhecer. Sabe quando você conhecer o ídolo inatingível, né? Então eu tive a satisfação de conhecer o Félix, de falar com o Pelé, de falar com o Carpegiani, diversos jogadores que eu, pela minha infância e adolescência, admirei.
Mas eu não conheço o Rivelino. E nessa Copa... Quer que eu arrumo um podcast, você, Rivelino? Eu gostaria muito. Ele concede essa entrevista. Na minha opinião, não só como jogador, como pessoa, como representante daquele futebol da década de 70, pós-Pelé também, porque na Copa de 74 o Pelé não jogou. Isso. E o sujeito que estava ali da camisa 10 era o Rivelino. Olha aí. Né? Infelizmente o Brasil não foi bem, até pelo peso que tinha de ter ganho a taça Jules Rimet, definitivamente. Esperava-se que o Brasil fosse uma grande seleção em 74. Foi quando a Holanda, a Laranja Mecânica surgiu, enfim, então, e o Brasil acabou caindo. Mas era uma grande seleção. E o Rivelino depois jogou em 78, se não me engano, na Argentina. Você sabe o episódio dele, né, no último jogo, de 78? Não estou me recordando. 78 era a última Copa dele. Sim. Era a última Copa. E ele foi pro banco na última partida. Faltando uns 5 minutos, ele foi e entrou no gramado. O técnico falou, peraí, não tô colocando você. Ele falou, se dane. É meu último jogo de Copa do Mundo. Tira quem você quiser. O Rivelino entrou no campo sem autorização do técnico. Sim. É meu último jogo, tô entrando. História dele. Aí o técnico foi lá, não, tá bom, vai, tirou um outro. Aí eu vou querer que ele conte essa história aqui. E você sabe que eu me lembro dessa Copa, você é mais jovem que eu, talvez não se recorde, que eu não sei se foi o jogo de estreia, mas devia ser Brasil e Espanha. E o Nelinho, que jogava no Cruzeiro, foi cobrar um escanteio e botou a bola, e o jogo terminando. Segundo tempo, 44,5, e ele foi lá, ajeitou a bola para bater cobrar o escanteio. E ele foi com calma, chutou, a bola foi, e eu não me lembro se foi cabeceada ou se bateu em alguém e entrou, meio gol olímpico quase. Nossa. O juiz anulou. Ô, louco. O jogo terminou com a bola no ar. Tô falando, você que é especialista em futebol. Vou pesquisar. Pesquisa. Gol do Nelinho na Copa da Argentina. A Argentina seria campeã naquele ano, né? Aquela falcatrua do caramba. Jogou com o Peru. Com o Peru. Se precisasse de 5 gols. Faria, né? Faria. Mas teve um gol anulado, eu acho do que Nelinho foi no ar. Com a bola no ar. Eu já ouvi assim, en passant, né? Essa história, mas vou levantar. E o Nelinho foi um grande jogador. Aliás, o Brasil, se tem uma coisa que o Brasil tem, são grandes histórias dos jogadores. E cada um na sua, né? Porque o Brasil é um país continental, o que faz a gente ter muita história. É jogador do Rio Grande do Sul, jogador do Nordeste, do Norte, do interior. É jogador de todas as origens. Legal demais. O Brasil, eu falo de todas as etnias. Eu estava vendo outro dia, mesmo quem não gosta de futebol, deve prestar atenção nessas coisas. O Brasil teve um jogador loiro, né? O Brasil é um país, uma miscigenação muito grande. Jogadores negros, jogadores brancos, jogadores de todas as etnias, né? Nós temos jogadores, há pouco tempo chegamos a ter, não sei se está jogando Botafogo ainda, jogador japonês, né? O Honda não está mais. Não está mais, né? Não. Então, o Brasil é um país formado por diversos países e etnias, isso nos faz ter um respeito muito grande por todo mundo. Hoje tem o Chico, né? Que ele é um sul-coreano. Ele joga no Juventude. Pois é. E eu me lembro de um lateral, que o apelido dele era Bruxa. Ele era uma cabeleira loira, ele era loiro, que era o Marinho. Marinho Chagas. Eu fui na casa dele, lá no Recife. Ele já é falecido, mas o Marinho Chagas era lateral, se não me engano, lateral. Ele jogou na Copa. Lateral esquerdo, número 6. Porque eu sou do tempo que o número... Era fixo. Hoje é 89, 90. Se o sujeito era 11, era ponta esquerda. E era o primeiro que saía quando tinha alguém expulso, né? Né? Mudou a história quando o João Paulo foi o 11 do Guarani. A partir daquele momento, os pontas esquerdas passaram a ser vistos com carinho. Aí veio o Edivaldo, do São Paulo, o outro João Paulo que jogou no Corinthians. Sim. Aí não saía mais o ponta esquerdo. Então, mas aí é engraçado essas histórias, porque você falou do Rivelino. O Brasil sempre foi o país do camisa 10, na minha opinião.
Não é mais hoje? Não. Hoje não tem mais camisa 10. E a maioria dos 10 são de fora. Hoje você fala assim, quem é o melhor meia esquerda do Brasil? É o Arrascaeta. Da onde ele é? Uruguai. Não tem. Fala, o Corinthians tem um meia esquerda hoje? Não tem. Brasil, Renato Augusto, o Brasil tem laterais? Sabe quem vai ser? Tem. Sabe quem vai ser o 10 do Brasil na Copa? O Neymar. O Neymar. O Tite tá fazendo de tudo, porque o Coutinho não tá em alta. Saiu do Barça, foi pro Aston Villa. Poderia ser o 10 do Brasil, o Felipe Coutinho. Só que hoje, o Tite tá fazendo de tudo, porque tem uma grande leva de atacantes. Você vê Richarlison, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony. Sabe, são excelentes. Gabriel Jesus, Richarlison. É muito atacante. Então o que faz o Tite? Para que alguém não saia da frente, para que tenha uma ofensividade legal, ele está recuando o Neymar para ser meia. Ele está colocando Neymar e Paquetá. Para mim, a grande surpresa do time do Tite, o Paquetá. Coloca 2 volantes fixos, né? Ele põe lá Casemiro e Fred. Ele achou essa dupla. A dupla da Copa, Casemiro e Fred. Ou Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães joga mais do que o Fred. Vamos lá. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Neymar. Richarlison e Gabriel Jesus. Eu acho que não vai fugir disso. Mas você não acha que o povo está sem grandes esperanças nesse jogo? Concordo. Por quê? Porque jogadores do Brasil não são convocados. Ele não leva o Hulk. Ele dificilmente convoca Gabigol. Sabe, é uma seleção internacional. Olha, porque assim, não leva o Rafael Veiga. O Brasil é um país que chega na Copa, mesmo quem não gosta de futebol, acaba torcendo. Todo mundo quer ver. E a gente não quer, as pessoas muitas vezes não acompanham futebol, mas vê naquele jogador seu representante. O Brasil, aquele negócio de ser pátria de chuteiras, para mim é verdade, quando chega a Copa. Você não acha que hoje está uma falta de esperança muito grande? Porque não estão vendo, eu estou falando de homens, poderia estar falando de mulheres, né? Se não estivesse falando do futebol feminino, mas estamos falando aqui do futebol masculino. Você não acha que a população está vendo esses jogadores muito mais como garotos? Claro, como muito dinheiro. Né? E não como homens, desculpa. Eu sou de um tempo que eu me recordo, certa vez, que da era Zico, Falcão, Sócrates, Batista, o Sócrates devia estar por ali. O Sócrates talvez fosse um pouco mais velho, mas é a mesma época. 76, 78, por aí, 80, mas um pouco antes, porque o Zico era muito jovem. E o Dinamite era centroavante do Vasco, e jogadores muito jovens. Havia uma transição entre esses muito jovens e os que estavam saindo daquela era 74, Copa de 74 para a Copa de 78. E eu me lembro certa vez que o Zico não compareceu ao treino, e mais uns 2 ou 3 jogadores. Uns 2 ou 3, não me recordo quem. Todos jovens. E eu me lembro que o repórter informou por quê. Porque o Zico tinha ido prestar vestibular. Olha isso. Que eles foram, o Zico, fulano, cicrano, jogadores, porque eles foram prestar vestibular e tal. Olha aí. E eu me lembro disso porque, para mim, naquela época, havia um incentivo muito grande que os jogadores se formassem, se tornassem homens, pais de família. Não importa quem fosse, havia essa ideia de que o sujeito estava em campo e ele tinha uma maturidade. Se você vê, pega no YouTube uma entrevista de 1969 para 70, a seleção se concentrando. Eu já não sei se ainda era João Saldanha. Pode ser. Ou se já tinha trocado, né, sido substituído pelo Zagallo. Mas o repórter e o apresentador devia ser o Abraão, eu esqueci agora. Saad? Não é Abraão Saad, não me recordo agora. Mas um narrador histórico da TV Tupi. E esse repórter começou a entrevistar os jogadores. Você via o Tostão, parecia que ele tinha uns
30 e poucos anos, 40 anos, pelo que ele falava. Claro que não, que era um rapaz jovem. Quer dizer, instruído, né? Instruído. Você ia ver o Carlos Alberto Torres falar, você ia ver o Piazza falar. Nossa. Eu estou falando de jogadores aqui que a maior parte não sabe quem é. Mas a gente via nos jogadores chefes de família, homens que nem ganhavam tanto salário, mas que estavam ali com uma história para contar. E hoje o que a gente vê são jogadores, às vezes, que aos 14, 15 anos já estão ricos. Já foram para o exterior. E fala, nós vai, nós fumo. Nossa Senhora, e você entende? amado. Então, não sei se você concorda comigo. Lógico que eu concordo. Dá a impressão, e eu brinco, às vezes eu falo com o Murilo gosta muito de futebol, o Murilo é São Paulino, gosta muito de futebol, eu sou palmeirense. E a gente, de vez em quando o Palmeiras ganha, ele manda parabéns, pai. Quando a coisa dá mal, ele fala, pai, eu torci, pai, pô. Mas não deu, né? E tal. Legal. Então a gente brinca muito sobre isso. Isso é muito legal, né? A vida é isso. Né? Muito. Mas eu falo pro Murilo, eu sou Croácia. Por quê, pai? Você lembra que jogou quando disputaram a final França e Croácia? Claro. O mundo era a Croácia. O mundo era a Croácia. A França muito mais preparada. A Croácia tinha perdido para o Brasil num jogo amistoso. Tinha, e na própria Copa. Anterior. Então, a Croácia estava na final. Um país do quê? De 4 milhões de habitantes, mais ou menos, deve ser por aí. E cujo melhor jogador foi o Modric. O Modric foi o melhor jogador da Copa. Mas eu assisti no jogo da final entre França e a Croácia, a superioridade da França. Foi. Só que eu vi o seguinte, deu 45 minutos do segundo tempo. Os jogadores croatas continuavam jogando, correndo, como se fosse o último jogo da vida deles. Me chamou a atenção que eles não tinham mais gás. E o juiz deu o acréscimo e eles foram... Néstor Pitana, na Argentina, apitou a final. E naquele acréscimo, eles lutaram tanto que parecia que não respiravam. Você sabe que corredor de 100 metros não respira, não dá tempo. O cara dá aquela largada. Eu, quando era criança, queria ser atleta. Nunca tive talento para isso, mas eu estudava muito isso, né? Então, os 100 metros, para você fazer em 10, 11 segundos, 12 segundos, você puxa o ar, você dá a explosão que você puder. O sprint, né? E vai. E dava a impressão que aqueles jogadores estavam dessa forma. Eles iriam cair em campo, esgotados. E foi o que aconteceu. Quando acabou, eles estavam acabados fisicamente. Você sabe que naquela Copa, Silvio, eu ganhei uma bolada, né? Porque antes de começar a Copa, a gente fez uma aposta, né? E eu coloquei França como campeã. Eu tinha muita esperança que a França ia ser campeã, mas torci para a Croácia. Mas, pois é, eu faço essa comparação porque, honestamente, eu imagino que os brasileiros, do modo geral, não vê essa raça em campo. Não tem. Porque são jogadores que saíram muito jovens daqui para a Europa. Você viu, ó, Danilo e Alexandro, 2 laterais que foram revelados pelo Santos. Foram campeões da Libertadores, foram embora. Thiago Silva, pouco jogou no Fluminense, foi embora. Marquinhos, vendido a preço de banana pelo Corinthians para Roma, foi embora cedo. Pô, quem mais? Casemiro, torcedor de São Paulo odiava o Casemiro. Bruno Guimarães, jogou um campeonato bom pro Atlético do Paraná, vendido. Pô, Lucas Paquetá, explodiu a estrela Lucas Paquetá no Flamengo, já foi vendido. Vinícius Júnior, vendido sem ter um brilhantismo no profissional. Rodrigo, saiu da casca do ovo do Santos, vendido. Você entendeu? São jogadores que não tiveram contato com o torcedor do Brasil. E isso acaba mostrando um pouco da nossa própria formação. Para mim, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso esporte, ele nada mais é do que o nosso país. A gente vê
imigrantes, e ver brasileiros do Nordeste, brasileiros, como a minha família, por exemplo, né? Há pouco eu falava com meu tio, porque eu não tenho pai, infelizmente, meu pai morreu em 2003, e a família do meu pai veio do interior de Pernambuco, e meu tio contando que veio com 5 anos de idade e só tinha uma roupa. Olha isso. E que a minha avó, para poder lavar a roupa dele, deixava ele pelado, sem roupa, Nossa. escondidinho, lavava para depois ele vestir de novo. Nossa. Esse é o Brasil. E não é só o Brasil daqueles que nasceram aqui, mas é o Brasil também daqueles que vieram para cá. Italianos, alemães, né, sírios, enfim, de vários países. Vieram para cá com uma determinação. Viemos para vencer. É por isso que muitas dessas pessoas, né, são muito fortes. Eu sempre falo, ó, o sujeito é paranaense, pode ver, o cara é trabalhador. O sujeito é pernambucano, o cara é vencedor, é um lutador. Aí você vê os japoneses que vieram para o Brasil, você vê o Brasil foi formado assim. Eu quero dizer isso porque eu não vejo razão para a gente abrir mão dessa história. Aí o sujeito ganha um dinheiro como artista, já vira uma pessoa inacessível. O sujeito ganha dinheiro como craque de futebol, já se torna uma pessoa, já um personagem, né? Uma marca. E aí eu fico pensando, porque ele era justamente para ser um exemplo para o país, para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, para os nossos trabalhadores, para os nossos empresários, né? Aí você vê agora essa guerra na Europa, que na minha opinião já é mundial. Na economia, sim. Não é guerra mundial pelo envolvimento do número de países, mas já é uma guerra mundial porque o pão que eu compro hoje já subiu de preço por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gasolina que eu boto no carro já subiu de preço por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Só que você vê a Rússia como o maior país do mundo em extensão, o segundo maior país do mundo em capital bélico, em tanques, aviões, em bombas, em armas, e você vê a Ucrânia como um país pequeno. Só que, na minha opinião, a Rússia não vai ganhar essa guerra. Não vai, porque os maridos, os homens, botaram as suas famílias em segurança, as mulheres saíram com as crianças, muitas mulheres não saíram, muitas mulheres deixaram os filhos, alguém levar os filhos embora, e muitas mulheres ficaram com seus maridos. Tem mulher lutando na guerra da Ucrânia. Tem ucraniano falando o seguinte: eu saio daqui morto, mas eu defendo o meu país. Então isso que a gente está vendo, a Ucrânia está há mais de 60 dias em guerra, enfrentando um gigante. E esse gigante está fazendo de tudo que ele pode como se fosse boxe, abaixo da cintura. Ele está tentando destruir esse país fisicamente, né? A Rússia tentando destruir a Ucrânia fisicamente, mas ele não está conseguindo destruir a Ucrânia mentalmente, espiritualmente. À medida que o sujeito é atacado, ele se agarra ao seu país, à sua bandeira. Agora eu digo para você, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei qual vai ser o resultado daqui a 10, 15, 20, 30, 100 anos. A Ucrânia será mais forte. Eu também acho. Porque é natural a gente torcer sempre para o mais fraco. É natural isso acontecer. E eu estava vendo um estudo, né? Um especialista em guerras dizendo que a Rússia vai demorar 50 anos, no mínimo, para poder voltar a ser a Rússia que era antes da guerra. 50 anos. Que a Rússia caiu num descrédito muito grande, exatamente por isso. Pô, é um gigante atacando um país pequenininho. Sabe? Qual e por é? motivo? Qual é a vantagem nisso? Nenhuma. Agora, trazendo para o Brasil, com todos os o Brasil é um país maravilhoso. Eu digo que se nós pudéssemos pedir a Deus para que Deus nos desse um país e nós começássemos a formular os itens
que nós queremos nesse país. Mas, Senhor, Deus, presta atenção. Assim. Presta atenção, Senhor. Quero um país grande para a gente poder ter diversidade. Ter uma mata exuberante, mas eu quero ter também um lugar de clima mais frio. Eu quero tropical, mas eu quero frio também. Quero um oceano, uma costa maravilhosa com muitos peixes e riquezas, praias maravilhosas. Mas eu quero também um interior com montanhas. Nossa, eu quero uma geografia maravilhosa. Senhor, presta atenção. Eu quero rios. Eu quero rios lindos, maravilhosos e grandes. Mas eu quero também cursos d'água pequenos. Né? Eu quero para ter cachoeiras bonitas no interior, perto da minha cidade. Quero rios com muitos peixes para navios navegarem, né? Como é Belém do Pará, o norte do país. Mas eu quero que tenha riqueza mineral, ouro, ferro. Quero um país rico mineralmente, em minerais. Mas eu quero também que tenha campo para poder plantar, claro. Uma terra roxa, vermelha, como é São Paulo, Paraná. Quero pastagem para poder criar animais, como nós temos de sobra. Né? E cultura, então, eu quero um país que tenha as mais diversas culturas, mais que eu puder ter, de povos indígenas, de negros, quero que eu possa ter um pé de cada lugar do mundo aqui, como você faz uma festa ucraniana, uma festa da Letônia. Em Tupã tem uma colônia de pessoas que vieram da Letônia. Aqui nos Pires tem Alemanha. As alemães, você vai em Penedo, indo para o Rio de Janeiro, tem uma colônia de finlandeses. Eu quero um país onde não tenha, eu estou falando da parte boa. Agora, eu quero um país também que não tenha algumas coisas ruins. Não tenha vulcões, não tenha terremoto. Tsunami. Né? Países que não tenham grandes dificuldades, como tem, por exemplo, o Canadá. O Canadá é um país gigante, maravilhoso, mas metade quase do ano passa debaixo da neve. E ainda assim tem pecuária, ainda assim tem extração de petróleo, ainda assim é um país rico. Mas o Brasil não tem essa dificuldade. Então, se nós pudéssemos pedir a Deus que nos desse um país perfeito como nós sonhamos, Ele não daria outro país para nós que não fosse o Brasil. Eu falo, o Brasil é o melhor de todos. Aí você vê como que estão sendo formados os jovens, os adolescentes, sem críticas aqui aos professores. Mas eu faço, sim, crítica à educação. Os nossos adolescentes, 16, 17, saindo aí dos 18, os nossos jovens, se espelham nos nossos artistas, nos nossos atletas, nos nossos líderes. Né? Aí você vê um time de futebol que não dá o máximo que ele pode dar. Você vê um atleta de futebol que ele não, ele pode até achar que ele está fazendo tudo o que ele pode, mas não o máximo. E eu aqui conheci povos japoneses, fui ao Japão 2 vezes, chineses, coreanos, né? Trabalhei, né? Tive a oportunidade de ajudar a trazer para o Brasil pelo menos 2 empresas coreanas. Eles são tão disciplinados que eles não admitem que uma pessoa naquela profissão, naquela missão dela, ela não faça algo que não seja o máximo, somente o máximo que ela pode fazer. Porque disso é que decorre o sucesso dela, da corporação, do time e do seu próprio país. Então, eu estou te perguntando, você como especialista do futebol, você como vendo diversos times, será que nós estamos vendo essa entrega na seleção brasileira? Em número, sim. Você viu as eliminatórias da Copa do Mundo, como o Brasil fez, classificado antecipadamente, sabe, com números
sabe, muito positivos, é que o brasileiro acostumou tanto em ver o Brasil dar show, que hoje cobra isso. Então não basta o brasileiro ver o Brasil ganhar da Argentina por 2-0. O brasileiro quer que o Brasil atropele, goleie, jogue bonito, dê olé. E a gente não vê isso. A gente vê uma seleção internacional. É isso que pega. Silvio, não precisa ir muito longe. Tem amistoso da seleção brasileira que passa na Globo ou em outro canal. Tem gente que nem sabe que o Brasil vai jogar. Você fala, o Brasil joga hoje? Eu vi um monte de gente falando, olha, faz tempo que eu não vejo um jogo da seleção brasileira. Quando que lá atrás você imaginaria isso? Outra coisa. Nós crescemos vendo os dribles do Garrincha. Talvez a gente não tenha visto por causa da nossa idade, mas a gente pega aí e a gente vê os dribles do Garrincha. Os dribles do Rivelino, com aquelas jogadas, o Zico. O elástico do Rivelino. O elástico. Aquelas pessoas que faziam jogadas. Romário. O próprio Romário. E muitas vezes não resultava em gol. Eu quero dizer o seguinte, o espetáculo não está no campo mais. Não. Por quê? Porque a parte física acabou com a genialidade. Antigamente, é muito fácil, Silvio, você comparar. Pega um lance da Copa de 70. Você acha que o Clodoaldo faria a jogada que ele fez contra a Itália hoje, sem tomar um carrinho? Não tem como. Não ia hoje, não ia conseguir. O jogador tem fração de segundos para ver o que faz. A bola vem, ele já tem que olhar para quem está do lado, fazer o toque rápido. Não tem aquele jogador que domina, levanta a cabeça. Mas isso é falta de genialidade ou é ordem do técnico? Não, a física. Hoje o jogador é um robô. Tanto que nas escolinhas, Silvio, a primeira coisa que o professor vê, vigor físico. Pô, ele pode dar um chapéu, uma meia-lua, não. Peraí, como é que você corre? Quanto você corre? Pô, tem um medidor. Pô, você correu 10 km, 11 km. Hoje a força supera. Força. Se você é um jogador com força, você passa. O Galinho de Quintino, o Zico, que era franzino, como é que ia fazer? Então, hoje ele seria muito caçado. Hoje ele teria muita dificuldade. Muita gente pergunta, mas o Pelé marcaria 1000 gols hoje? Poderia até marcar, mas ele viveria muito no departamento médico. Muito, ele tomaria muitas faltas. Mais do que no passado. Nós estamos caminhando para o final, você contando de vida aí, eu fiquei sabendo da sua história, você quase morreu na infância. Isso aí, então. Na verdade foi o seguinte, Silvio, até é rápido essa história. Tinha um medicamento chamado Muricalme, que era um calmante. E ele era muito gostoso. Era um gostinho de morango. E eu ficava muito tempo com a minha avó Sinim. Minha mãe trabalhava, minha mãe era professora, meu pai fazia rádio. E eu ficava na casa dos meus avós. E eu ficava com minha avó Sinim e meu avô Mané. Meu irmão Kleber ficava com o vô Tacílio e a avó Maria. Então cada um tinha um par de vô, né? A gente falava. E aí, eu tinha que tomar calmante, porque eu não sei se fala hiperativo, eu era... Hiperativo mesmo. Isso, eu era muito elétrico. Muito elétrico. Uhum. Então eu tinha que tomar um calmante para diminuir. E minha avó deu esse calmante aos 4 anos? 4, 5 anos. Eu era muito serelepe. Terrível. Tanto que eu fui expulso de escola, eu joguei óculos de uma menina na privada puxa descarga, eu bati em todo mundo. Eu era terrível. Eu não sei como é que meu pai e minha mãe aguentavam. Mas enfim, minha avó deu esse remédio para mim e colocou em cima. E ele era gostosinho. Delicioso. E colocou em cima da prateleira. Eu peguei, escalei, fui lá e peguei o remédio, tomei inteiro. A sorte que eu cheguei para minha avó com o frasco vazio e falei, vó, que totoso. Você tá brincando. Minha avó quase desmaiou. Remédio para criança gostoso, então, pode dar nisso, né? Então, e me levou para o hospital. Aí eu tive que fiquei internado, fizeram eu devolver tudo, né? Uhum. E aí foi um fato curioso. Eu não podia dormir. Se eu dormisse, eu morria. O médico falou pro meu pai, olha, você não pode deixar esse moleque dormir. Se ele dormir, ele morre. O que meu pai fez? Na época era corintiano. Comprou uma camisa do Corinthians, um short do Corinthians, uma meia do Corinthians, me levou num campo. E ficou jogando comigo, tipo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Corinthians salvou sua vida. Meu pai pegava a bola e chutava lá pro campo de ataque.
Didi, vai buscar. Então, para que o efeito do remédio passasse. Que loucura. Me conta que você foi para o Uruguai. Essa história. Aliás, você narrou também basquetebol. Que é o meu forte. A Winner foi um time limeirense, né, do interior de São Paulo, mas que teve projeção nacional, foi campeã paulista 2 vezes. Foi. E chegou a ser campeã naquela liga do Oscar Schmidt, né? Você era o prefeito. Fui prefeito dessa Você não ocasião. recebeu lá o Oscar, a Hortência, Branca, Janete, Paula. Poxa. Aliás, esse negócio me chama muita atenção, porque nós já tivemos como ídolos, né? Como pessoas importantes, as jogadoras mulheres do basquete. Aliás, o basquete já forneceu para o Brasil grandes exemplos de atletas. Sem dúvida. Além do Oscar, outros também. E no basquete feminino dá uma saudade gigantesca. Também acho. De ver a Paula jogar, de ver a Hortência jogar. Janete. A Janete. Branca. A Branca. Carina Rodrigues. A Carina, que era... A Argentina. Aquele Marta. sotaque. A Marta. Alessandra. Alessandra. E vários. Hoje não tem. Hoje Onde tem é a que Adrianinha estão? hoje. Onde é que estão? O Brasil, onde é que estão? Vânia Hernandes, lembra? Eram grandes jogadoras. Vânia Teixeira. As meninas viam aquelas moças nos dar um orgulho absurdo, fenomenal. Você lembra a rivalidade BCN e Minercal? Eu me recordo, Edmar, de uma final que a Globo transmitiu em horário nobre de domingo. Olha aí. A final que jogou Brasil e Cuba e Brasil. Lá na Austrália, no Mundial da Austrália. No Mundial da Austrália. Foi, 2000. Em que o Fidel Castro, no final, Sim. foi entregar as medalhas. Foi. E ele comentou naquela ocasião, né, com as jogadoras brasileiras, que elas jogaram demais. Não estou aqui falando de política, não. Estou falando do prazer que nós tivemos. Hoje não tem mais. E ter aquele basquete feminino, aquelas mulheres maravilhosas que eram verdadeiras guerreiras. Concordo. Não é? Concordo. A Hortência. A Hortência, quando tinha falta e ela ia cobrar, ela... Bonitinha, né? Bonitinha. Nossa, eu adorava de ver as duas. Hortência, você Saudade. inspirou uma geração de jovens, de homens e mulheres desse país. Eu tive o prazer depois de conhecer as duas, né? Tanto a Hortência quanto a Paula. E aí eu te falo... Onde estão esses atletas hoje? E aí você foi para o Uruguai Então, aí eu escrevi o livro da Winner, até vou te presentear, depois me cobram para você, para o Murilo, faço questão. E tem lá essa visita da Paula, da Hortência, do Oscar, da Janete no Volucá. E o jogo de abertura foi o Winner e Telemar. E a Winner ganhou do time do Rio de Janeiro. No Uruguai, eu acho que a grande história ela é um tanto quanto engraçada. Porque meu sonho era narrar... porque eu narrei todos os jogos praticamente da Winner Basquete. Eu ia sozinho. Eu colocava minha mala de viagem, ia para Joinville, para Brasília, para o Flamengo, para o Minas. Eu era a voz da Winner no rádio. Saldanha da Gama, Vitória, Espírito Santo. Eu viajei o Brasil todo com a Winner. E o Zanon fazia questão que eu ia junto. Então ele falava para o Cássio Roque: Cássio, banca a passagem do Edmar, que ele precisa estar com a gente. Então eu devo muito ao Zanon, sempre falei isso aqui. E o Cássio Roque me ajudou demais. Porque ele pagava o meu cachê, pagava a linha telefônica, e pagava a minha passagem. Eu ia lá para transmitir o basquete para Limeira. E eu fiquei muito marcado por isso. E quando a Winner foi para o Sul-Americano, era um grande sonho que eu tinha, narrar a Winner fora do país. Tanto que os jogadores não sabiam que eu ia para o Uruguai. E eu apareci lá no meio do treino. Os jogadores caíram todos na quadra. Ô, louco, não é possível. Edmar aqui. Não é possível. E foi engraçado. Motivação, né, cara? Porque viajou. Fui eu, Japão, da Estéreo Som, Carlos Gomide e o Fernando Carvalho, câmera. Cada um ajudou num pouco pra gente poder, porque a passagem não é barata. Sim. E eu fui na Pep Tour, aqui em Limeira, do Alexandre. Falei: Alexandre, eu preciso comprar uma passagem para mim e uma para o câmera Fernando Carvalho. Eu fechei uns patrocinadores, consegui umas ajudas, paguei as 2 passagens. Pois bem,
Chegamos no Uruguai. Descemos, os 4, só que eu cheguei primeiro no hotel junto com o Fernando Carvalho. O Japão com o Gomide viram no dia seguinte. Entrei no hotel e eu vi que os 2 recepcionistas não paravam de rir. Mas copiosamente. Eu falei, pô, tem gato na tuba. Eu falei, não é possível, o que está acontecendo? Eu olhei pro Fernando e falei, a gente é palhaço, tá alguma coisa, estamos mal vestido. Cara, pô, é um branco e um negro. Eu falei, o que tem a ver, né? Depois que a gente foi entender o que aconteceu. Olha, o quarto de vocês é o tal. Abrimos a porta do quarto, cama de casal, um cisne em forma de toalha, assim, bombons, champanhe. Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui errado. Sei. Peguei e desci. Falei, amigão, vocês me deram um quarto de casal. Lua de mel. Aí eu entendi. O Alexandre, da Pep Tour, pra fazer uma pegadinha com a gente, falou que eu e o Fernando estávamos em lua de mel. Que a gente era um casal homossexual. Por isso que eles não paravam. E automaticamente eles pensavam o branquinho é a mulher da história, o tamanho do Fernandão Carvalho, né? Falei, não, amigo, é um equívoco. Ele é um câmera e eu sou o narrador. O que vocês fazem no quarto, isso não é problema meu. Desculpa, mal entendido. Mas sabe qual foi o pior? Não tinha um outro quarto com camas de solteiro. Só tinha aquele. E aí vocês ficaram no quarto. O hotel estava lotado. Falei, amigo, não, só tem aquele, senão vocês não têm onde dormir. Falei, Fernando, faz o seguinte. Fica você na cama de casal, eu vou pro chão. Eu dormi na entrada do banheiro. Ok. Mas acabou o relacionamento. Olha, me conta uma coisa aí. Você tem uma história com o número 31. É impressionante. Silvio, tudo na minha vida é o 31. É inacreditável. Isso é inacreditável. É o Zagallo com 13 e eu com 31. Sim. Olha só. O Red Miller... 31 é o 13, invertido. O Red Miller, por eu gostar mais de basquete do que futebol, eu gosto mais de basquete do que futebol. O meu grande ídolo do esporte se chama Red Miller. Era um ala com exímio chute de 3 que jogava no Indiana Pacers. Tanto que eu torço na NBA pelo Indiana Pacers, que é um time que não ganha absolutamente nada. E que o Larry Bird foi técnico e tal. Aí o Red Miller já se aposentou. Hoje o maior chutador de 3 da história é o Ray Allen. E o Red Miller usava 31. E eu tinha o meu melhor amigo, que é o Júnior, que infelizmente morreu vítima da Covid-19. Eu perdi o meu melhor amigo na pandemia, infelizmente. Fez 1 ano semana passada. E eu sempre usava a camisa com a 31. Depois eu comecei a associar o 31 com muitas curiosidades na minha vida. Por exemplo, eu nasci no dia 22/9. Tá 31. Eu morei muito tempo no bloco 4, apartamento 23, quarto andar. 31. Aí eu fui pro tiro de guerra. Era por sobrenome. Ferreira da Silva. Que número? 31. E tinham 122 atiradores. E acertou alguma vez? Tudo é o 31. Então, aí, fui no bingo em Rio Claro, cujo proprietário era o Nilson, centroavante que jogou no Corinthians, no Palmeiras. Abri o bingo. Prêmio máximo era na inauguração. Comecei a preencher a cartela. Faltou 31. Falei, pode comemorar que vai vir. Veio a 31, ganhou o prêmio. Fui na Seller, do lado da Gazeta, comprou a camisa. Sim. Olha, a mulher falou assim, olha, preencha aqui um bilhetinho, vai concorrer a uma moto. Certo. Falei, eu quero 0031. Tem? Tem. Deu. 1 milhão de cupons, eu tinha ganhei uma moto. Sério? Com 31. Caramba. Teve um bingo da Winner, valendo a bola do Oscar. Eu comecei a preencher, faltou 31. Falei, já ganhei. Veio 31, ganhei. Caramba. Meu carro, olha só, meu carro é o FEP 2083. Dá 31, 20 mais 8 mais 3. A Gazeta é de 1931. Fala aí, peraí, pra completar. Minha filha nasceu. Eu queria o nome dela de Letícia. Sim. A mãe falou, não, eu quero Ana. Eu falei, então, Você Ana pegou... Letícia não fica legal. Vou pôr Ana Flávia, por conta daquela jogadora de vôlei. Certo. Mas e o sobrenome? Põe o meu, Ferreira da Silva, e o seu, que é Faveirão. Beleza. Depois de muito tempo, eu contei da 31 letras. É brincadeira. Não, mas é tudo 31. Edmar, me conta a Gazeta na sua vida. Tudo. Eu devo muito à Gazeta. Eu cheguei em 1999 e
eu trabalhava na Rádio Educadora, eu era plantão, e na época o Beto Lucato precisava de uma pessoa que escrevesse esporte aos domingos. E ele falou para mim, você escreve só de futebol? Ele falou, porque eu tenho 2 pessoas na Gazeta que só escrevem de futebol, Naldo Dias e Valfrido Salve. Eu falei, não, eu escrevo qualquer esporte. Atletismo, basquete, vôlei. Você está brincando? Então é o seguinte, domingo a Inter joga contra o São Carlos, no Limeirão. Terminando, você fica na Gazeta, escreve a matéria do jogo e outras matérias de esportes locais. E eu ganhava um X no jornal que eu trabalhava em Rio Claro, que era o jornal de Rio Claro, e ele ofereceu 2 vezes a mais do que eu ganhava. Então, desde aquele período que eu estou na Gazeta. E um detalhe curioso, Silvio, de faltar, eu faltei 4 vezes em 23 anos de Gazeta. Um assalto que teve na minha casa, eu precisei ir lá, a polícia, teve assalto. A morte da minha avó e 2 viroses. Eu não falto, sabe aquele funcionário que, mesmo doente, vai... Eu operei o joelho faz 3 semanas, eu operado, trabalhei. A Gazeta de Limeira é um dos maiores e mais tradicionais jornais do interior de São Paulo. Eu amo a Gazeta. Não vamos competir, não é de se falar, de comparar com os jornais da capital. Mas o interior, desde 1931, com um público muito fiel. Você escrevendo na Gazeta, como é que é a interação com as pessoas que leem? Você já escreveu alguma coisa errada que alguém já falou? Peraí, você está errado. Silvio, nunca tive nenhum processo, graças a Deus. Nunca tive assim. Claro que quando você tinha uma sessão antigamente, que era notas. Você dava notas para os jogadores. Isso que eu quero perguntar. Alguma vez que algum leitor não concordou com você? Não, leitor fica bravo, por exemplo, Você falou do time dele. Não, 2 vezes eu esqueci de colocar o jogo do Santos. O Santos, na verdade, eu folgava de sexta-feira. Antigamente eu tinha uma folga de sexta, hoje não mais. Mas, por exemplo, o Encinas, que fazia no meu lugar, ele esqueceu de colocar que o Santos jogava, a matéria do jogo. E por incrível que pareça, eu acho que por ser um leitor, ter uma idade um pouco mais avançada, tem mais santistas que leem a Gazeta. Nossa, o cara não se conformava porque que a Gazeta não tinha trazido a matéria que o Santos ia jogar. E jogador, por exemplo, você dava lá uma nota 3. Não foi eficiente, cruzou mal. O jogador vinha e falava, mas quem é você para dar nota para mim? Você jogou aonde? Você chupou gelinho com quem? Como diz o Chupeta. Você nunca jogou futebol, né? Eu era um lateral esquerdo regular, mas eu batia bem na bola. E meu sonho era jogar na base da Inter. Aí eu fui fazer um teste no Sub-20 da Inter. Cheguei lá, o Maé me colocou um ponta para marcar, Silvio. O ponta fez eu de gato e sapato. Pronto, acabou sua carreira. O Maé chegou, o Maé bateu nas minhas costas e falou assim, você é filho de Edmundo Silva, né? Segue a profissão do seu pai. Muito bem. Bola você não tem. Como jogador de futebol, você nota 3. É um bom narrador. Graças a Deus. Não, eu segui a profissão certa. Falando mais da Gazeta, eu costumo dizer que jornal é um produto completo. Não é apenas a notícia que viaja pelas redes, mas é o jornal. A pessoa gosta do jornal. E uma das riquezas da Gazeta de Limeira é o esporte. Sem dúvida. A cobertura que a Gazeta de Limeira faz do mundo esportivo do Brasil e da região, você que está nos assistindo de outras cidades, Limeira tem mais de 300 mil habitantes, mas inserida num contexto de cidades grandes, como Piracicaba, Campinas, Rio Claro, cidades com times tradicionais do futebol, né, com esporte tradicional. E aí vem uma demanda grande, quer dizer, o jornal diário, né, um jornal de mais de 90 anos, uma das coisas mais cobradas justamente é a cobertura do esporte. Sem dúvida. E você acredita isso ao sucesso do jornal, ao esporte? Então, veja bem, eu gostava antigamente de uma coluna, antes de eu ser editor de esporte, Silvio, o Valfrido que comandava o esporte, ele tinha uma coluna chamada Dois Toques, e era uma tirinha. Mas na minha cabeça não era certo ter uma tirinha de esportes. Eu gostava do painel da Folha,
que eram notas, várias notas de esporte. Sérgio Carvalho, do Diário de... Até conheci o Sérgio Carvalho em Campinas, fiquei tão emocionado por ler bastante. Então eu achava, a partir do momento que eu virei editor, tipo, dono da página de esportes, tinha que ter uma coluna grande com cerca de 20 notas em que, naquela coluna, o leitor ficava sabendo de tudo o que acontecia no dia. Então ele vai lá, jogos da Libertadores de hoje, tá lá. Jogos da Sul-Americana de hoje, tá lá. NBA, eu gosto, tá lá. Vôlei, tá lá. Então eu senti a necessidade de criar essa coluna, que hoje ela chama Pimba, para que naquele espaço que quem você... lesse soubesse acabava o máximo que pudesse do esporte. Porque eu deixo do lado para Inter, Independente, os abres dos grandes... Mas essa é a grande vantagem do jornal impresso. Que você tem, não é uma notícia só, não é um tópico só. Porque nas redes sociais, claro, que jorram informações nas redes sociais, mas você ter uma coluna onde tem muita coisa sobre esporte, ao mesmo tempo que o jornal tem outras coisas, tem outros assuntos, como eu digo, tem palavra cruzada, tem horóscopo, legal, tem novela, resumo de novela. Esse é um produto acabado. O jornal impresso é insubstituível dessa forma. Eu também acho. A TV aberta, para mim, ela corre muito mais risco do que o jornal impresso. Porque há uma característica que eu penso. O jornal impresso, assim como os canais de streaming, assim como os canais nas plataformas digitais, não obriga o seu espectador, o seu leitor, o seu assistente a ver na hora que ela quer. Isso, perfeito. Você lê o jornal da hora que você quer. Verdade. Onde você quer. Verdade. Tem 1001 utilidades. E fica num bar, imagine quantas pessoas passam, por exemplo, num estabelecimento, num bar, tá lá o jornal. Todo mundo que passa lá, consultório médico, a pessoa dá uma folhada, ela fica sabendo. Sim. E tem uma característica, porque ele tem uma regionalização. Também. Agora, quanto mais curto, Silvio, melhor. Eu sou da opinião, quanto matérias mais curtas e informativas, você pode tirar a gordurinha. Sim. Porque antigamente o jornal era maior. Você tinha lá 50 páginas, como a Folha era, como o Estadão era. Aí dá pra... Eu tive 6 páginas de esporte de domingo. Meia dúzia, Silvio. Era uma do amador, uma de outros esportes, uma de coluna, uma de futebol amador. A TV aberta corre mais risco do que o jornal impresso. Por essa característica, não sou contra a TV aberta. Mas hoje o espectador, ele escolhe o horário, a matéria, o assunto que ele quer ver, na hora que ele quer ver, onde ele quer ver. A autoridade hoje não é mais dos órgãos de comunicação. A autoridade hoje é do leitor e do espectador. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E isso casa com o jornal impresso, com o jornal digital, mas não casa com a TV aberta, porque ela vai apresentar a programação naquele horário. Perfeito. E você vai ter que assistir. E tem o tal do algoritmo. A TV aberta, ela está produzindo um programa naquele momento. E aquele programa, se ele estiver apresentando determinada música, todo mundo vai ter que se sujeitar a ver aquela música. Sem dúvida. Aquele artista. Aquele esporte. Daquela forma. E o algoritmo, que é justamente a identificação do desejo, da personalidade, da vontade da pessoa, não foi respeitado. Já no jornal impresso, a pessoa fala, vou ver o horóscopo, quero saber quem morreu, Verdade. Eu quero saber a notícia da polícia. O jornal consegue atender os seus algoritmos. E com competência, evidentemente, com capacidade dos jornalistas, das pessoas, dos produtores de conteúdo, isso vai ser, pode ser melhor. Já a TV aberta, ela acaba escravizando, ou tentando, escravizando seja uma palavra talvez muito forte, mas obrigando o espectador àquela programação, naquele horário, naquela poltrona dele, naquele momento. Isso, para mim, é uma coisa que não é atual. É do passado. Com certeza. Né? E sem contar que a Gazeta tem 91 anos ininterruptamente.
sabe? Que valoriza muito, que tem muito jornal grande que hoje não circula mais. E a Gazeta manteve suas tradições, mesmo com muita dificuldade, principalmente em pandemia, mas manteve o leitor informado há 91 anos. Eu viajei a alguns países para ouvir falar sobre jornais impressos, sobre produção de conteúdo impresso. O centro é a produção de conteúdo. As pessoas querem as informações, elas têm direito e isso vai acabar acontecendo. Na verdade, é uma convivência. O jornal impresso ele tem que conviver com as informações digitais, com tudo que aparecer. É uma opção. Agora, eu fui na China, tem jornal impresso. Eu fui no Uruguai, tem o El País. Eu fui. Os chineses estão comprando jornais impressos. E é claro que isso está migrando. Vai acontecer, não sei quando, não sei como. A pandemia ela interferiu bastante. Porém, tem certas coisas que a gente precisa entender que são cíclicas. Há 10 anos eu li uma reportagem na revista Veja, com 2 páginas, decretando quase que o fim do rádio. Olha aí. A matéria, evidentemente, não tinha nada contra o rádio, mas que as igrejas estavam comprando os horários. Sem dúvida. Que a pessoa não precisava mais do rádio para ouvir música. Seu pai era locutor, um grande apresentador de programas de rádio às tardes, em que a pessoa mandava cartinha para ouvir determinada música. A outra forma seria ela comprar um LP. Perfeito. Agora a pessoa ouve a música no Spotify, em qualquer lugar. Baixa no YouTube, em qualquer lugar. Entendeu? Então a revista Veja, naquela matéria que eu li, ela disse que em poucos anos o rádio talvez não existisse mais ou mudaria para programas religiosos. Não é que nós estamos vendo. Algumas com mais competência que outras. Eu abro espaço para falar aqui, por exemplo, da Jovem Pan. Sensacional. Que, além de rádio, virou um dos principais canais de informação através das plataformas digitais. Deu um banho, né, nas concorrentes em termos de evolução. Então eu digo para você que a Gazeta de Limeira, com seus 91 anos, um dos jornais mais tradicionais do interior, hoje circula em 5 cidades, com certeza por muitos anos será ainda a maior forma de informação das pessoas. Terminando aqui, você escreveu 2 livros, não foi? Sim, escrevi um do basquete, né, da Winner, contando desde como surgiu a equipe limeirense, porque antes tinha o nosso clube. E aí a Winner veio em 2001 por conta do Zanon, que foi fazer um negócio imobiliário com o Cássio Roque. O Cássio falou, olha, vamos fazer um time de basquete, eu tenho 4 mil para injetar, isso na época, mas eu quero que você jogue. E o Zanon tinha prometido que nunca na carreira jogaria uma Série A2, só que ele aceitou. E eu conto tudo essa história, desde os primeiros jogos, tem todas as fichas técnicas, tem todos os números, os jogadores que passaram pela equipe, os estrangeiros, as conquistas. Então, e olha que curioso, o livro da Inter que eu fiz, eu conto todos os jogos que a Inter teve. O livro tem 410 páginas. E o do basquete teve 410 também. Não foi aquela coisa programada para dar 410 páginas. Mas os dois têm o mesmo número. Então são 2 livros importantes. Um para o basquete brasileiro. Isso. E o outro livro para o futebol brasileiro. Eu digo para o futebol brasileiro porque esse time da Inter teve só como técnico o Pepe. 119 jogos. Que jogou com o Pelé. O Pepe costuma dizer que ele foi o maior jogador do Santos, o maior goleador do Santos, o maior jogador do Santos, porque o Pelé ele não era desse planeta, então ele não considerava. Mas jogou ali o Kita, jogou o Pecos, jogou o Éder, jogou. Jogou o Éder, jogou, hein? O Éder Aleixo. Jogou em 85 e depois ele voltou em 92. Jogou, o Lê jogou. O Lê jogou, foi campeão paulista em 86. O grande Lê. Esse é um podcast legal para você fazer, sim, com o Lê. O Lê eu entrevistei ele durante a semana. Um grande limeirense, os grandes jogadores do São Paulo. Aquele time, né? Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Gilberto Costa, Manguinha. Gilberto Costa. Pô, maravilhoso, hein?
Entendeu? Então, João Batista na frente de Tato Leikita. A Inter teve, naquela ocasião, um dos melhores times do Brasil. Foi. Tanto que superou o Palmeiras, que acabou sendo vice-campeão. E em seguida foi campeã da Série B, subindo para a Série A, que seria hoje a elite brasileira do futebol. Jogou 89, 90 e 91, né? O Campeonato Brasileiro. Depois acabou caindo, né? E eu lembro que na final de 86, durante toda aquela temporada, meu pai me levou em todos os jogos da Inter. Chegou em 86, ele falou, olha, na final você não vai, Didi. Falei, por quê? Porque a Inter vai ser campeã no Morumbi. Preciso perguntar uma coisa para você responder rapidamente. Juiz interfere no futebol ou não? Hoje não mais por conta do VAR. Certo. Mesmo com o VAR hoje tem erros. Mas hoje com o VAR a facilidade é muito grande do árbitro. Ele sabe que ele pode marcar ou não marcar pênalti, que haverá correção. Então antigamente o árbitro raiz fazia resultado. Fala um juiz que mudou o jogo. O José Aparecido de Oliveira para mim mudou o jogo naquela final de 93 entre Corinthians e Palmeiras. A gente até brinca, né, que é o caso Zé Aparecido, mas ele influenciou demais. Ele expulsou o Henrique no começo do jogo, depois ele expulsou Tonhão e Ronaldo. No lance, no primeiro jogo, o Edmundo deu uma entrada violenta em cima do Paulo Sérgio, que o Oscar Roberto de Godoy não expulsou. Então ali o Corinthians foi muito prejudicado em 93. E a partir do momento que o Palmeiras saiu da fila e veio a Parmalat, que curiosamente foi naquele ano, o Palmeiras cresceu muito. Então, um juiz que alterou a partida foi... o José Aparecido Oliveira. José Aparecido Oliveira. E o melhor árbitro para mim hoje é o Marcelo de Lima Henrique, que é o árbitro que pertence à Federação do Ceará. Eu acho que o Rafael Claus está em um grande momento aqui da vizinha Santa Bárbara do Oeste. Vai para a Copa do Mundo. O Wilton Pereira Sampaio é o outro árbitro que vai para a Copa. Mas para mim hoje, o melhor árbitro, até pela experiência que ele tem, Marcelo de Lima Henrique. Agora a última pergunta que eu vou te fazer é um negócio diferente. Se você fosse escolher um gol dos seus sonhos e você fosse narrar, você foi para uma dimensão, aquela brincadeira de criança, você está na quarta dimensão, onde você escolhe o time, você escolhe o jogador, você escolhe o jeito que ele vai marcar o gol. E eu vou narrar o gol. A decisão é sua. Aí o negócio é pesado, porque são grandes escolhas. Qual o gol dos sonhos que você gostaria de narrar? Eu queria narrar um gol do Edmundo. Aliás, eu ia te perguntar qual foi o jogador que você viu jogar, o melhor jogador brasileiro. O Edmundo. Eu vi o Neymar jogando, mas eu não gosto do Neymar. Eu nunca escondi. Eu sempre falei na rádio, eu não gosto do Neymar. Eu não consigo gostar dele, eu não consigo torcer pro Neymar. Eu também não. Sabe por quê? Porque eu acho que ele poderia fazer tanto mais coisas. Ele tem lá o Instituto Neymar em Praia Grande. Só. O Messi construiu um hospital pro câncer. O Cristiano Ronaldo ajuda tanta gente. Eu acho que o Neymar poderia, ao invés de gastar tanto dinheiro assim, futilmente, ele poderia ajudar muitas pessoas. Porque ele é um exemplo, mas eu não gosto do Neymar. Eu não gosto. Eu não consigo gostar dele. Eu já fiz de tudo. Um dia eu fui narrar em Campinas, Ponte Preta e Santos, o Neymar foi expulso com 5 minutos de jogo. Brigou com o jogador, o Luiz Flávio Oliveira expulsou. Então eu não consigo torcer pro Neymar. Vem naquilo que nós estávamos falando, que tem que ser atleta, mas tem que ser homem, tem que ser mulher. Não é? Não curto tem que ser uma pessoa que sabe que quem está olhando para ele não está olhando apenas para o atleta. Nossa, imagine só, se eu pudesse narrar um jogo, né? Mas obviamente que esse jogo não existiria. Mas, imagine narrar um gol do Maradona, sabe? Um gol do Zico, um gol do Pelé. Tá, mas eu vou fazer para a realidade. Narra aí o gol dos seus sonhos, quem sabe da Copa do Mundo desse ano. Da Copa do Mundo desse ano. Não sei, você escolhe. Pode ser menos do Neymar, pelo amor de Deus. Deixa eu pôr um outro jogador que eu gosto da seleção. Eu gosto do Casemiro, acho um cara que... o Richarlison tem uma história de vida muito bacana. Sabe, o Pombo. Mas não é um gol do sonho. É fácil narrar um gol que já aconteceu. Agora eu estou falando para você narrar um gol que você gostaria que acontecesse agora. Mamãe do céu. Vamos lá. Deixa eu ver, olha... Se você parar para pensar assim da seleção brasileira... Nós não combinamos nada. Estou falando aqui para ver sua capacidade de improviso que sei que você tem. Sim, eu vou narrar um gol da seleção brasileira, mas não vou dizer para você que é o do sonho. Mas vamos lá, que o Neymar faça o gol.
que deu o Hexa. Mas não é o seu sonho, mas seria um sonho. Mas não seria um sonho narrar uma final de Copa do Mundo em que o Brasil fosse o campeão e com o gol do Neymar? Eu ficaria marcado. Tudo bem. Tá bom? É o gol dos seus sonhos. Pois sim. Não. Tá, então vamos pôr o gol do Neymar, vai. Vai chegar nele. Certo? Do jeito que você é forte. Vai, vamos lá, vai. Vamos pôr um Brasil e Alemanha pra gente dar o troco nos alemães? Seria uma boa oportunidade. O sonho é seu. Então vai, vamos lá. O Brasil 0-0, 45 do segundo tempo. O Catar, todo mundo acompanhando. Vai, vamos lá. 45 minutos jogados, segundo tempo de partida. O árbitro deu 2 minutos de acréscimo, 0-0. Brasil e Alemanha estão decidindo a Copa do Mundo do Catar. Bola solta no campo de defesa do Brasil. Olha o Thiago Silva, o chorão. Ele toca a bola de lado para Marquinhos, recolhe. Vem buscar Fred na metade do campo. Toca para Lucas Paquetá no círculo central. Passa Danilo pedindo. Recebe o lateral, já bota a frente para Neymar. Se mexe, recebe Felipe Coutinho. Está na meia esquerda. O passe para o Coutinho. Ele devolve na ponta esquerda para o Neymar. A jogada é boa, vai pra cima do marcador, fintou bonito, Neymar entra na área, saiu o goleiro, ele fintou, o gol tá aberto, olha o gol do Hexa, Neymar bateu, pimba! Gol! Brasil! Do Brasil! Neymar, o gol do Hexa, o Brasil vence, Alemanha, Brasil 1, Alemanha 0 do menino Ney. Parabéns, seremos, portanto, com esse seu sonho, hexacampeões, né? Imagina, seria legal, né? Mas não acredito. Essa parte deixa pra... Você acredita? Eu acredito que tem a possibilidade, time sim. Time tem. Porque tem time. Time tem. Agora, hoje tem uma palavra que se usa muito, que é a entrega. Sim. Entrega. Para tudo na vida hoje você é capaz. Eu diria para os jogadores brasileiros, para todos os esportes, para todos os atletas brasileiros de todas as modalidades. Não há dúvida que você é capaz. Você não é menor que ninguém. Você se preparou, você treinou. É aquilo que você sabe fazer. É aquela vocação, aquela habilidade, aquele dom que Deus lhe deu. Sem dúvida. Se as respostas são sim, você não é menor que ninguém. O que precisa é você tomar posse disso. Às vezes nas igrejas a gente ouve, a gente fala, toma posse da sua bênção, né? Em qualquer religião. Às vezes a gente precisa tomar posse daquilo que nós nascemos para fazer na vida. E quando você faz isso, a sua capacidade de entrega aumenta. Então, se os jogadores da seleção brasileira se entregarem a ponto de trazerem como resultado em campo toda aquela capacidade que eles têm, não há dúvida que nós estaremos entre os melhores. Também acho. E com chances grandes de vencer. Porque o mundo, o planeta Terra, ele se tornou pequeno com a comunicação, com a tecnologia. Nós sabemos que os outros países não tem mais aquela distância tão grande que tinha antigamente. Então hoje não há distância entre o brasileiro e qualquer cidadão entre os atletas brasileiros e qualquer atleta de qualquer outro país. A decisão é aqui meio pessoal até. Certa vez, eu me lembro que o Roberto Carlos, jogador, entrevistado antes da final, não me lembro qual, se ele estava nervoso. O repórter perguntou se está nervoso. E ele disse assim, rapaz, até que não. Porque eu estava pensando, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Isso. Se eu tivesse que cantar alguma coisa, se eu tivesse que fazer outra coisa, eu ia estar muito nervoso. A confiança é tudo, viu, Silvio? O que eu só estou dizendo é que a Copa, eu acredito que essa Copa do Catar vai ser a mais concorrida de todos os tempos. Porque a última do Messi é a última do Cristiano Ronaldo. Você entendeu? Tem a Bélgica com De Bruyne jogando uma barbaridade. A Inglaterra, que se preparou nas 2 Copas passadas, jogando com times mais jovens, para chegar nessa preparado. Por isso que eu acho que a Inglaterra é uma grande favorita para ser a campeã. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria na Inglaterra. Apostaria na Inglaterra. A França é uma seleção maravilhosa. Então não vai ser fácil. Só para terminar esse negócio do Roberto Carlos, ele disse...
Eu não estou nervoso porque é aquilo que eu sempre fiz na vida. É o que eu nasci para isso. Então, é o que eu sei fazer. E eu sei que é o que eu devo fazer. Então, a hora que eu entrar em campo, eu vou jogar bola, que é o que eu faço. É o que eu faço melhor. Então, quando você faz aquilo que você faz melhor e joga o seu coração, a sua força, a sua fé, a sua energia, o resultado é apenas o máximo que você pode ter da vida. Então você tem 11 jogadores em campo, mais aqueles que o substituem, para a gente ver o melhor do Brasil. E nós estamos precisando. Claro. E outra coisa, viu, Silvio? Até eu comento também, né, que o futebol asiático é o futebol de maior disciplina que tem. E o futebol africano é o de maior força. A partir do momento que a cada Copa o futebol asiático cresce e o futebol africano se sobressai na parte física. A partir do momento que nós tivermos uma seleção africana sendo campeã do mundo, vai ser eterno. Escreva o que eu estou falando. Neymar, grande papo. Muito obrigado. Opa, muito obrigado. Amigos, não se esqueçam, curtam, compartilhem, ative o sininho para receber mais vídeos, mandem esses cortes, as nossas opiniões aqui para os seus amigos. Nós falamos de futebol, mas nós falamos também da vida, falamos dos meios de comunicação. Falamos de tantas coisas que talvez tenha a ver também com a sua vida. Um abraço.